A Bíblia é repleta de textos profundos, histórias inspiradoras e profecias que atravessaram milênios. Entre os profetas do Antigo Testamento, Jeremias ocupa um lugar especial. Conhecido como o profeta das lágrimas, ele viveu em um dos períodos mais turbulentos da história de Judá, testemunhando a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas existe uma profecia específica de Jeremias que raramente é mencionada nos púlpitos das igrejas. Não porque seja controversa ou difícil de entender, mas porque seu conteúdo desafia algumas das nossas concepções mais arraigadas sobre fé, obediência e esperança. Hoje, vamos explorar essa profecia esquecida e descobrir por que ela pode transformar completamente nossa compreensão da mensagem bíblica. O contexto histórico de Jeremias. Para compreendermos plenamente essa profecia negligenciada, precisamos primeiro entender o mundo em que Jeremias vivia. Ele foi chamado por Deus ainda jovem, em um período quando o reino de Judá estava em declínio acelerado. A nação havia abandonado os caminhos de Deus, praticando idolatria e injustiça social em larga escala. Jeremias recebeu uma missão aparentemente impossível: chamar o povo ao arrependimento e anunciar o juízo divino que viria caso não mudassem seus caminhos. Durante mais de 40 anos, ele pregou fielmente, enfrentando rejeição, perseguição e até mesmo prisão. Seus contemporâneos o consideravam pessimista e derrotista, preferindo ouvir os falsos profetas que prometiam paz e prosperidade. A Babilônia, uma potência militar emergente, ameaçava constantemente as fronteiras de Judá. Os reis de Judá alternavam entre alianças políticas instáveis, tentando equilibrar-se entre o Egito e a Babilônia. Foi nesse cenário de incerteza política e decadência espiritual que Jeremias profetizou. O ano era aproximadamente 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor da Babilônia derrotou o Egito na Batalha de Carquemes, estabelecendo a supremacia babilônica sobre toda a região. Jerusalém e Judá tornaram-se vassalos da Babilônia, pagando pesados tributos. Era apenas questão de tempo até que a rebeldia de Judá provocasse a ira do império. A profecia esquecida. Jeremias 29. A profecia que raramente ouvimos pregada está registrada em Jeremias capítulo 29. Trata-se de uma carta que o profeta enviou aos exilados que já haviam sido levados para a Babilônia na primeira deportação, em 597 a.C. Enquanto muitos esperavam um retorno rápido à terra prometida, Jeremias tinha uma mensagem completamente diferente. Vamos ler atentamente as palavras do profeta: edificai casas e habitai nelas, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Essa mensagem era revolucionária e chocante. Os exilados esperavam ouvir que Deus os libertaria em breve, que deveriam resistir à cultura babilônica e se preparar para voltar. Mas Jeremias estava dizendo exatamente o oposto: estabeleçam-se, construam suas vidas, invistam no futuro, e mais surpreendente ainda, busquem o bem-estar de Babilônia. Por que essa profecia é ignorada? Existem várias razões pelas quais essa profecia raramente é pregada nas igrejas modernas. A primeira e mais óbvia é que ela desafia nossa tendência natural de buscar soluções rápidas e milagres instantâneos. Vivemos em uma cultura de gratificação imediata, onde esperamos que Deus resolva nossos problemas rapidamente. A mensagem de Jeremias aos exilados era radicalmente diferente. Ele estava dizendo que o cativeiro duraria muito tempo, 70 anos para ser exato. Ele instruía o povo a se estabelecer, criar raízes e viver plenamente, mesmo em circunstâncias adversas. Isso contradiz muitas mensagens populares que prometem libertação imediata e vitórias instantâneas. Em segundo lugar, a profecia desafia nossa compreensão de separação do mundo. Jeremias não disse aos exilados para se isolarem da sociedade babilônica, criarem comunidades fechadas ou resistirem à cultura ao seu redor. Pelo contrário, ele os encoraja a participar ativamente da vida da cidade, a buscar seu bem-estar e até mesmo orar por ela. Isso pode parecer contraditório para muitos cristãos que entendem a fé como uma separação radical do mundo.
Jeremias estava ensinando que é possível manter a identidade e a fé enquanto se vive plenamente em meio a uma cultura diferente e até mesmo hostil. Terceiro, a profecia fala sobre paciência e perseverança em situações difíceis. Ela não oferece uma fórmula mágica para escapar das dificuldades, mas ensina a viver com propósito e significado mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Essa mensagem pode parecer menos atraente do que promessas de libertação milagrosa e transformação instantânea. Lições profundas da profecia de Jeremias. Quando examinamos cuidadosamente essa profecia negligenciada, descobrimos princípios atemporais que são extremamente relevantes para nossos dias. Vamos explorar cada um deles em profundidade. Primeira lição: Deus está presente em todos os lugares. Uma das verdades mais poderosas dessa profecia é que Deus não estava limitado a Jerusalém ou ao templo. Os exilados poderiam pensar que, estando longe da terra prometida, estavam também longe de Deus. Mas a mensagem de Jeremias deixava claro que Deus os havia acompanhado até a Babilônia. Isso era revolucionário para a compreensão religiosa da época. Muitas culturas antigas acreditavam que os deuses eram territoriais, limitados a regiões geográficas específicas. Mas o Deus de Israel transcendia fronteiras. Ele estava com seu povo onde quer que estivessem, mesmo em terra estrangeira, mesmo sob o domínio de outro império. Para nós hoje, essa verdade é profundamente consoladora. Não importa onde estejamos ou quais circunstâncias enfrentemos, Deus está conosco. Ele não está confinado aos edifícios das igrejas ou a lugares considerados sagrados. Sua presença nos acompanha em nosso trabalho, em nossas casas, em nossas dificuldades e desafios. Segunda lição: viva plenamente onde você está. Jeremias instruiu os exilados a construírem casas, plantarem jardins, casarem-se e terem filhos. Essas não eram atividades temporárias ou provisórias. Eram investimentos de longo prazo, demonstrando compromisso e esperança no futuro. Muitas vezes, colocamos nossas vidas em espera, aguardando que as circunstâncias mudem antes de realmente vivermos. Dizemos coisas como: quando eu conseguir aquele emprego, então serei feliz, ou, quando minha situação financeira melhorar, aí sim vou servir a Deus de verdade, ou, quando sair dessa dificuldade, então minha vida vai começar. A mensagem de Jeremias desafia essa mentalidade. Ele estava dizendo: não esperem que tudo seja perfeito para começarem a viver. Mesmo no exílio, mesmo em circunstâncias difíceis, vocês podem construir, criar, crescer e prosperar. A vida não está suspensa até que tudo se resolva. A vida é agora, onde você está. Isso não significa resignação ou conformismo. Significa encontrar propósito e significado nas circunstâncias atuais, enquanto confiamos que Deus está trabalhando em nosso favor. Significa viver com intencionalidade, não passivamente esperando que algo aconteça. Terceira lição: busque o bem comum. Talvez a parte mais surpreendente da profecia seja a instrução para buscar o bem-estar de Babilônia e orar por ela. Lembre-se, Babilônia era o inimigo. Era o império que havia destruído Jerusalém, profanado o templo e levado o povo para o cativeiro. Seria natural esperar que Jeremias incentivasse sabotagem, resistência ou pelo menos indiferença. Mas Deus tinha um plano diferente. Ele queria que seu povo fosse uma bênção, mesmo em terra estrangeira. Eles deveriam contribuir para a sociedade, trabalhar pelo bem comum e orar pela cidade que os havia conquistado. O raciocínio era simples e profundo: na sua paz, vós tereis paz. Essa lição é extremamente relevante para os cristãos hoje. Vivemos em sociedades pluralistas, com pessoas de diferentes crenças, valores e estilos de vida. É tentador nos isolarmos, criticarmos constantemente ou nos posicionarmos contra tudo o que é diferente. Mas Jeremias nos ensina uma abordagem diferente. Somos chamados a ser sal e luz, contribuindo positivamente para nossas comunidades. Isso significa trabalhar pela justiça, cuidar dos necessitados, promover a paz e buscar o bem-estar de todos, não apenas dos que pensam como nós. Significa ser cidadãos exemplares, profissionais competentes, vizinhos prestáveis e membros ativos da sociedade. A famosa promessa. Jeremias 29, versículo 11. Agora chegamos à parte da profecia que é amplamente conhecida e citada. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Esse versículo é frequentemente compartilhado em cartões, redes sociais e sermões motivacionais. E com razão, pois contém uma promessa linda e reconfortante de Deus. No entanto, ele raramente é citado em seu contexto completo, e isso faz toda a diferença. Veja o versículo seguinte: então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A promessa de Deus vem acompanhada de condições. Ele tem planos maravilhosos, mas espera que seu povo o busque de todo o coração. Não é uma fórmula mágica onde simplesmente citamos o versículo e tudo se resolve automaticamente. É um relacionamento onde buscamos a Deus genuinamente, confiamos em sua soberania e seguimos suas orientações. Além disso, o contexto histórico nos lembra que essa promessa de restauração viria após 70 anos de exílio. Isso significa que a geração que ouviu a promessa não viveria para ver seu cumprimento completo. Eles precisariam confiar em Deus sem ver imediatamente os resultados. Essa é uma lição crucial sobre fé e esperança. Às vezes, os planos de Deus se desdobram ao longo de gerações, não em nossa linha do tempo preferida. Nosso papel é sermos fiéis onde estamos, confiando que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos evidências imediatas. Aplicações práticas para nossa vida. Como podemos aplicar essa profecia esquecida de Jeremias em nossas vidas hoje? Vamos explorar algumas aplicações práticas e relevantes. Aceite sua realidade atual. Muitas vezes, gastamos energia lutando contra nossa realidade presente, desejando estar em outro lugar ou em outras circunstâncias. A mensagem de Jeremias nos convida a aceitar onde estamos, não com resignação derrotista, mas com aceitação construtiva. Se você está em um emprego que não é ideal, em vez de apenas reclamar ou ficar paralisado, pergunte-se: como posso crescer e contribuir aqui? Se você está enfrentando dificuldades financeiras, em vez de apenas ansiar por tempos melhores, questione-se: o que posso aprender nesta temporada? Como posso ser fiel com o que tenho agora? Aceitar a realidade não significa desistir de sonhos ou parar de trabalhar por mudanças. Significa reconhecer honestamente onde você está e escolher viver plenamente nesse lugar, confiando que Deus está com você e tem propósitos até mesmo nas situações difíceis. Invista no longo prazo. A instrução para construir casas e plantar jardins era sobre investimento de longo prazo. Plantar um jardim não traz resultados imediatos, leva tempo para as sementes germinarem, as plantas crescerem e os frutos amadurecerem. Construir uma casa é um projeto que demanda planejamento, recursos e paciência. Em nossa cultura de gratificação instantânea, precisamos reaprender a arte do investimento de longo prazo. Isso se aplica a relacionamentos, desenvolvimento pessoal, crescimento espiritual e projetos profissionais. Relacionamentos profundos não se constroem da noite para o dia. Caráter sólido não se forma instantaneamente. Habilidades valiosas requerem anos de prática e aperfeiçoamento. Impacto duradouro é resultado de consistência ao longo do tempo, não de esforços esporádicos. Pergunte-se: em que áreas de minha vida preciso ter uma visão de longo prazo? Onde estou buscando atalhos quando deveria estar plantando sementes para o futuro? Que investimentos de longo prazo Deus está me chamando a fazer? Seja uma bênção onde você está. A instrução para buscar o bem-estar de Babilônia desafia-nos a sermos agentes de bênção em nosso contexto atual. Isso significa contribuir positivamente para nossa comunidade, nosso local de trabalho, nossa vizinhança. Como você pode ser uma bênção no seu ambiente de trabalho? Talvez sendo mais colaborativo, tendo uma atitude positiva, ajudando colegas que estão com dificuldades, ou simplesmente fazendo seu trabalho com excelência e integridade. Como você pode abençoar sua vizinhança? Talvez conhecendo seus vizinhos, oferecendo ajuda quando necessário, participando de iniciativas comunitárias, ou simplesmente sendo amigável e acessível. Como você pode contribuir para o bem-estar de sua cidade? Isso pode incluir voluntariado, participação cívica, apoio a causas importantes, ou uso de seus talentos e recursos para fazer diferença na vida de outras pessoas. Lidando com a espera. Uma das lições mais difíceis dessa profecia é sobre aprender a esperar. Os exilados teriam que esperar 70 anos antes de retornar à sua terra. Para muitos, isso significava que nunca veriam Jerusalém novamente.
Eles morreriam na Babilônia, tendo apenas a esperança de que seus filhos ou netos poderiam experimentar a restauração prometida. Esperar é uma das experiências mais desafiadoras da vida humana. Esperamos por respostas a orações, por mudanças em situações difíceis, por realizações de sonhos, por cura de relacionamentos. E enquanto esperamos, é fácil ficar frustrados, impacientes ou até mesmo desesperançados. A profecia de Jeremias nos ensina que esperar não significa ficar parado. Os exilados deveriam viver plenamente enquanto esperavam. Eles deveriam construir, plantar, casar, ter filhos, trabalhar pelo bem comum. A espera era ativa, não passiva. Quando estamos em períodos de espera, podemos fazer escolhas importantes. Podemos escolher confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos progresso visível. Podemos escolher crescer e amadurecer durante a espera. Podemos escolher servir a outros enquanto aguardamos nossas próprias respostas. A espera pode se tornar um tempo de preparação. Deus frequentemente nos prepara durante as temporadas de espera para o que está por vir. José esperou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o Êxodo. Davi foi ungido rei, mas esperou muitos anos antes de assumir o trono. A diferença entre falsos e verdadeiros profetas. Um aspecto fascinante do contexto de Jeremias 29 é a menção aos falsos profetas que estavam entre os exilados. Esses falsos profetas estavam dizendo ao povo exatamente o que queriam ouvir: que o exílio seria curto, que logo retornariam a Jerusalém, que Deus julgaria rapidamente a Babilônia. Essas mensagens eram populares porque alimentavam as esperanças e desejos imediatos do povo. Mas eram falsas e, em última análise, prejudiciais, porque impediam os exilados de se adaptarem à sua nova realidade e viverem construtivamente. Jeremias, por outro lado, trazia uma mensagem impopular, mas verdadeira. Ele dizia que o exílio seria longo, que precisavam se estabelecer, que deveriam buscar o bem-estar de seus conquistadores. Sua mensagem era difícil de ouvir, mas era a palavra genuína de Deus. Essa dinâmica continua relevante hoje. Vivemos em uma era onde mensagens agradáveis e promessas fáceis são abundantes. É mais popular pregar sobre prosperidade imediata do que sobre paciência e perseverança. É mais atraente falar sobre vitórias instantâneas do que sobre crescimento gradual através de dificuldades. Como podemos discernir entre mensagens verdadeiras e falsas? A Bíblia nos dá alguns critérios. Mensagens genuínas de Deus sempre se alinham com o caráter revelado de Deus nas Escrituras. Elas nos chamam ao crescimento em santidade, amor e serviço aos outros. Elas reconhecem a realidade do sofrimento e das dificuldades enquanto oferecem esperança genuína. Mensagens falsas, por outro lado, tendem a focar exclusivamente em benefícios materiais, prometer soluções fáceis sem transformação genuína, e apelar principalmente para nossos desejos egoístas. A soberania de Deus sobre as nações. Outro aspecto profundo dessa profecia é o que ela revela sobre a soberania de Deus sobre todas as nações, não apenas sobre Israel. Note que foi Deus quem levou o povo ao exílio, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Mesmo a conquista da Babilônia estava sob o controle soberano de Deus. Isso desafiava a compreensão nacionalista que muitos israelitas tinham. Eles pensavam que Deus estava ao seu lado simplesmente porque eram seu povo escolhido, independentemente de suas ações. Mas Deus estava mostrando que Ele governa sobre todos os impérios e nações, e que até mesmo usa nações pagãs para cumprir seus propósitos. Essa verdade nos lembra que Deus não está confinado a nossos sistemas religiosos ou nacionais. Ele é o Senhor de toda a terra, trabalhando de maneiras que muitas vezes não compreendemos completamente. Ele pode usar situações e pessoas que consideraríamos improváveis para realizar seus propósitos. Isso deve nos dar humildade e confiança ao mesmo tempo. Humildade porque reconhecemos que não temos o monopólio de Deus ou seus planos. Confiança porque sabemos que nada está fora de seu controle, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Conclusão: redescobrir esta mensagem esquecida. Então, por que essa profecia de Jeremias é raramente pregada? O motivo verdadeiramente surpreendente é que ela nos desafia em níveis muito profundos. Ela questiona nossa busca por soluções rápidas, nossa tendência ao isolamento,
nossa impaciência com processos lentos, e nossa preferência por mensagens que nos fazem sentir bem imediatamente. Mas é exatamente por isso que precisamos ouvir essa mensagem hoje. Em um mundo de mudanças rápidas, incertezas e desafios complexos, a sabedoria de Jeremias é mais relevante do que nunca. Somos chamados a viver plenamente onde Deus nos colocou, investindo no longo prazo, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Somos chamados a buscar o bem comum, sendo agentes de bênção em nossa sociedade. Somos chamados a esperar com fé ativa, confiando que Deus tem planos bons, mesmo quando o cumprimento parece distante. A mensagem de Jeremias aos exilados não era de desespero, mas de esperança realista. Não era sobre fugir da realidade, mas sobre viver com propósito dentro dela. Não era sobre esperar passivamente, mas sobre agir construtivamente enquanto confia em Deus. Que possamos redescobrir essa profecia esquecida e permitir que ela transforme nossa maneira de viver. Que possamos construir nossas casas, plantar nossos jardins, buscar o bem-estar de nossas comunidades, e confiar que Deus conhece os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E que possamos fazer tudo isso não apenas para nosso próprio benefício, mas como testemunhas fiéis de um Deus que está presente em todos os lugares, trabalhando através de todas as circunstâncias, e cumprindo seus propósitos em sua perfeita sabedoria e tempo. A história dos exilados na Babilônia nos lembra que Deus pode fazer crescer jardins floridos até mesmo em solo estrangeiro. Ele pode construir futuro e esperança mesmo em meio ao exílio. Ele pode transformar situações de cativeiro em oportunidades de crescimento e amadurecimento. Portanto, onde quer que você esteja hoje, qualquer que seja a sua situação, saiba que você não está sozinho. Deus está com você, e Ele está convidando você a viver plenamente, investir sabiamente e confiar completamente em seus bons planos para a sua vida.